Olá, amigos, a paz do Senhor. A nossa personagem bíblica de hoje é Miriam, irmã de Arão e de Moisés. Ela era a mais velha. Para recordar, é aquela menina que levou o cestinho de junco e colocou lá no rio e ficou observando de longe, até que a filha de Faraó pegou a criança. E ela, muito habilmente, iluminada por Deus, ela sugeriu que a sua mãe, Joquebede, cuidasse da criança. E ela ainda recebeu um dinheiro por isso. E aconteceu que, depois de muitos anos, Moisés já estava com 80 anos, quando ele liderou a saída do povo de Deus, do povo hebreu, do Egito. E quando eles estavam à beira do Mar Vermelho, o faraó arrependeu de ter deixado o povo ir. E veio atrás com seu exército fabuloso, grandioso. Então Moisés ficou naquela sinuca. Atrás vinha o exército e na frente o mar. Mas Deus mandou aquela ordem: diga ao povo que marche. É isso que ele diz para nós hoje. Diga ao meu servo, ao meu povo que marche. Muitas vezes estamos em dificuldades, nos sentimos amarrados, com mãos e pés atados, mas é naquele momento que nós temos que marchar. É naquele momento que nós temos que atravessar o mar das dificuldades. E o povo hebreu passou a seco no meio do mar. Eram 2 paredes de água. E quando o povo terminou de passar, o exército chegou e conseguiu também chegar até o meio do mar com os pés enxutos. Mas eis que a água veio e cobriu todos. Cavalo e cavaleiros submergiram. E a vitória do povo de Deus começava ali. E aconteceu que Moisés entoou um canto de triunfo maravilhoso. E Miriam, ela seguiu Moisés com tamborins e danças. E ela dizia o seguinte: cantai ao Senhor, porque gloriosamente triunfou e precipitou no mar o cavalo e o seu cavaleiro. E todas as mulheres acompanhavam, porque a sacerdotisa Miriam, ela era uma mulher separada. Ela era uma mulher de muito valor. Era uma mulher virtuosa. E ela tinha também essa característica da liderança. O líder, ele é sempre acompanhado. Ele sempre contagia. E quando eu e outras pessoas pensavam na dança de Miriam, a gente imagina uma menina nova, de cabelo ao vento, fitas na cabeça, dançando, tocando tamboris. Mas a realidade é que ela beirava os 90 anos. E essa mulher idosa, ela cantou para Deus e dançou e tocou um instrumento musical. É um exemplo muito grande para nós. Não tem idade para louvar, não tem idade para ter intimidade. O Senhor tem que nos acompanhar a nossa vida inteira. Miriam foi a primeira pessoa do sexo feminino que foi escrita na Bíblia como profetisa. Porque os escritos começaram com Moisés. Não tinha nada escrito sobre o povo de Deus. Mas ali começou. E ele já se referiu a ela como uma profetisa, que na verdade era. Agora, Deus trata os seus filhos escolhidos de maneira rigorosa. Às vezes, a mão de Deus pesa sobre um filho seu. E pesa muito, porque ele não quer que nenhum dos seus se perca. E muitas vezes nós temos, como vaso do oleiro, nós temos que ser esmagados, triturados, e nós temos que ser refeitos. E Miriam, com todas as qualidades, com essa pessoa que era envolvida com o reino de Deus através das suas atitudes, da intimidade, do canto, do louvor e da adoração, ela passou por um episódio muito triste, porque Moisés, ele casou com uma mulher estrangeira. Ele estava viúvo e ele desposou essa mulher etíope, que era chamada Cuxita. E Miriam, ela e Arão, eles se rebelaram contra esse casamento por ser uma mulher estrangeira. Mas, na verdade, o que a gente entende é que foi um mero pretexto, porque
As pessoas às vezes vão crescer espiritualmente e vão se ensoberbecendo. E ninguém está livre disso. Por isso que o Senhor nos manda orar e vigiar. E eles pensavam, como disse Miriam, por acaso Deus só fala com Moisés? Ele não fala conosco em visões, em sonhos? Não é só com ele que ele fala. Eles queriam mostrar que também estavam no mesmo patamar de Moisés. Mas Moisés era fiel em toda a casa. Moisés era manso, um homem dos mais mansos, talvez o mais manso, que pisou sobre a face da terra. E Deus ouviu aquela rebelião, Deus ouviu aquelas palavras. E Deus chamou os três à porta da congregação. E o Senhor desceu nas nuvens e falou com eles. E o Senhor chamou a atenção deles. O Senhor disse o seguinte: não é assim, porém, com meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Com ele eu falo boca a boca, face a face, claramente, e não por enigmas, e ele vê a forma do Senhor, porque não temeram criticar meu servo Moisés. Então a ira do Senhor acendeu-se contra eles e os deixou. Números 12, versículos 8 a 10. A ira do Senhor se acendeu, porque é muito perigoso falar do ungido de Deus. Nós temos que temer ao Senhor, porque Ele está acima do seu ungido, mas Ele convive com Ele, Ele fala com Ele boca a boca, Ele está com Ele face a face, em sua intimidade. E eles se rebelaram, e no mesmo momento, Miriam foi tomada pela lepra. Arão viu aquilo e ele sentiu medo, e junto com o medo, o arrependimento. Aí eles viram como que a intimidade de Moisés, o cuidado que Deus tinha com Moisés, era muito grande, que não dava para comparar. E ele pede a Moisés que intercedesse. Se não fosse uma pessoa mansa como Moisés, poderia ter pensado, agora vocês se virem. Mas Moisés intercedeu. Aí o Senhor disse o seguinte em resposta: Moisés, se o pai de Miriam cuspisse no rosto dela, isso era conforme a lei, ela teria que ficar 7 dias envergonhada. Então agora ela vai ficar 7 dias fora do arraial, até que essa lepra se dissipe, e aí ela poderá retornar. Miriam teve que passar pela disciplina. Miriam teve que ser refeita, teve que ser reformada. Ela teve que descer ao campo do oleiro. Quantas vezes também nós somos humilhados, não porque Deus tenha prazer, mas porque nós temos que ser feitos de novo. E nós devemos dar graças a Deus quando somos disciplinados, quando o Senhor pesa a mão sobre nossa vida, porque Ele não quer que nós nos percamos pelo caminho, porque o Senhor trata assim seus escolhidos. Parecia que a pena era muito pesada, mas na verdade foi na medida da insubmissão, porque o Senhor, Ele compara a rebelião com a feitiçaria. Então nós temos que estar sempre unidos com o Senhor, pedindo que Ele nos torne cada vez mais humilde e que nós busquemos a perfeição e a santidade, mesmo que nunca consigamos, mas nós temos que estar sempre no caminho. E Miriam, ela foi recolhida e depois ela voltou para o arraial. Enquanto ela estava fora do arraial, Deus não faz acepção, como todos os leprosos teriam que ficar lá fora, que a doença altamente contagiosa, ainda tinha sim uma conotação de maldição, de castigo. Era muito triste, mas ela ficou 7 dias lá, pensando no que tinha feito, pensando agora como seria sua vida ali para frente. E a nuvem parou, porque quando a nuvem andava, o povo também andava. E o arraial ficou parado ali aqueles 7 dias. E quando ela retornou, eles simplesmente não abriram a porteira da cidade para ela entrar. Ela foi recolhida com o carinho do Senhor, com o zelo do Senhor, com todo o amor do Senhor. Que nós possamos ser como Miriam, que possamos ser pessoas que
entreguemos nossa vida para o Senhor, mas que não façamos como ela no pecado, porque rebelar contra o servo de Deus, ou mesmo contra o próprio Deus, traz consequências desastrosas, consequências muito tristes. Mas Miriam não perdeu o amor do Senhor por isso. Ela apenas foi restaurada espiritualmente. E que o Senhor possa nos restaurar, mesmo que tenhamos que passar por momentos difíceis, para quebrar nosso orgulho, nossa vaidade, o nosso desejo de querer equiparar com pessoas que não estão no nosso mesmo patamar. Porque o Senhor tem seus escolhidos, mas tem aquele que, como Moisés, ele tem uma preferência e um carinho especial. Moisés era diferente. E o Senhor o tratava com diferença. Que o Senhor nos guarde, que o Senhor nos ajude para que busquemos a santidade e que não possamos esmorecer no meio da caminhada. Amém. Em nome do Senhor Jesus, que Ele nos cure de todas as nossas falhas, de todos os nossos orgulhos e também da inveja, que é um mal terrível que acontece entre as pessoas, até mesmo nas congregações do Senhor. Amém e amém.